Olá, meu nome é Marco e bem-vindo ao canal Atos 15. Muito se fala sobre as raízes da fé, mas você sabe de fato aonde é que a Igreja do Senhor começou? Ou quando? Sabia que Abraão passou por 10 provas? Fica até o final do vídeo e você vai saber tudo isso. Vayomer Adonai el Avram, Lech lecha, me'artzacha umimolatecha umibet avicha el haaretz asher areka. E disse o Eterno a Avram: anda de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Chegamos no final da porção Noah com um fim anticlimático, porque quando as coisas pareciam que ia dar um final feliz, parece que tudo se arruína outra vez. Depois que as águas do dilúvio abaixam, surge a Torre de Babel, um símbolo da rebelião contra Deus. Agora o homem quer ser independente e passa a ser adorador de si mesmo. Então Deus desce do céu, aparentemente acompanhado de mais alguém, para lidar especificamente com esse problema. Ele confunde a língua do povo e eles são espalhados por toda a terra. Mas tem um detalhe: nós vemos a humanidade se contaminando com diversos tipos de pecados, exceto a idolatria. Isso só acontece após esse cenário descrito na Torre de Babel. Agora, com as nações dispersas e afundadas na idolatria, Deus escolhe um homem chamado Avram, com o intuito de fazer dele uma nação de sacerdotes, com a missão de trazer a humanidade toda de volta para o único e verdadeiro Deus. Eis aí o nascimento da igreja. Em Gênesis 12, versículo 3, diz assim: abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar, e por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Em Abraão, somos apresentados ao conceito de justificação pela fé e não por obras. Uma heresia que se espalhava durante o primeiro século, a qual o apóstolo Paulo lutou para erradicá-la. Em Gênesis 15, 6, lemos o seguinte: ele acreditou em Adonai e isso lhe foi creditado como justiça. Desta forma, Abraão se torna pai de todos aqueles que creem em Deus. Como diz no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Seu nome não mais será Avram, pai exaltado. Seu nome será Abraham, pai de muitos, pois eu fiz de você pai de muitas nações. Além de tudo isso, você sabia que Abraham ele também foi um ganhador de almas? Veja só como diz esse texto. Gênesis 12, versículo 5. E tomou Abrão e Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam ganho, e as almas, aqui no hebraico nefesh, que haviam adquirido em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Mas será que a Bíblia nos diz quantas almas, mais ou menos, Abraão conseguiu evangelizar? Em Gênesis 14, nos diz que Abraão foi para a guerra e levou 318 homens preparados para a guerra. Se a gente considerar que essas pessoas preparadas para guerras, armadas, portando espada, elas tinham mais ou menos entre 20 e 50 anos, a maioria deles eram casados e tinham pelo menos um filho, então nós conseguimos deduzir que esse número facilmente passava de 1000 pessoas. Todas essas almas que Abraão evangelizou, ele ensinou inclusive a questão dos dragões que eles acreditavam, que eu cito num outro vídeo aqui no canal chamado Existem Dragões na Bíblia? Pois é, agora imagine esse número todo de pessoas. Por isso é que na Bíblia cita que Abraão ele morava em tendas no lado de fora das cidades, porque se Abraão fosse uma família pequena,
com, sei lá, umas 10 pessoas, ele conseguiria facilmente morar, por exemplo, lá dentro de Hebron, dentro da área murada. Mas não. Toda essa pessoa que parecia mais uma tribo poderosa, eles moravam em tendas na área de fora da cidade. E nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 13, no versículo 12 e no versículo 18. Para ilustrar esse caráter evangelístico de Abraão, eu quero ler mais um texto aqui. Está escrito em Gênesis 48:16 e diz assim: o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem como peixes em multidão no meio da terra. Esse versículo, apesar de pouco se falar, ele é a base da declaração de Jesus lá em Mateus 4,19, que quando ele chama os seus discípulos, ele diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ser luz para nações sempre foi a vocação de Israel. Embora hoje a maioria deles não aceitem Yeshua como o seu Messias, isso tende a mudar quando nós, povo enxertado na oliveira cultivada, conseguir manifestar de forma plena o caráter de Deus e do seu Filho Yeshua. Para isso, é importante que a igreja compreenda as raízes da sua fé, que elas estão aqui, nesta porção Lech Lechá. E também que as suas ações manifestem as boas obras que ele preparou para nós de antemão. Assim, através dos frutos do Espírito, vamos testificar e provar para o mundo todo quão belo e quão santo é o Messias e Rei de Israel, Yeshua HaMashiach. Abraão passou por muitas provas, e agora eu vou enumerar as 10 mais importantes. Teve que peregrinar ao estrangeiro, quando o Eterno chamou: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Se deparou com a fome em Canaã, logo após receber a promessa de Deus que faria dele uma grande nação. Quando os egípcios violaram direitos humanos evidentes, quando tiraram Sara dele para levar para o faraó. Teve que lutar contra 4 reis para salvar seu sobrinho. Teve que tomar Agar como esposa quando perdeu a esperança de ter um filho com Sara. Por ordem divina, circuncidou-se já em idade bem avançada. Abimeleque executou uma atrocidade contra ele ao prender Sara. Depois que Sara teve um filho, teve que mandar Agar embora. Teve que mandar Ismael embora. E por fim, e mais dramático de todos, quando o próprio Deus pediu que ele sacrificasse o seu próprio filho. Não percam a próxima porção, chamada Vaierá. E apareceu, que vai de Gênesis capítulo 18, versículo 1, a Gênesis capítulo 22, versículo 24. Agora eu peço, compartilhe o nosso canal, curta nossos vídeos, comente aqui embaixo, se inscreva. Se você quiser, acesse o nosso link e entre no nosso grupo do Zap, onde estamos compartilhando sempre estudos referente à porção semanal. Assim eu me despeço e desejo a vocês todas as bênçãos de Deus. Até a próxima.